Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um videozinho aqui no canal Delongas. Este canal aqui que não é só meu, ele é de todos nós. Muito bem, só um comentário inicial, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que eu venho fazendo sobre criminologia. E no vídeo passado que eu fiz, que eu achei bem legal, foi o vídeo que mais teve, enfim, acessos aqui no canal. Não que o canal tenha muitos acessos, mas esse acho que foi bem legal. Foi o vídeo que eu fiz sobre o livro A História da Sexualidade, do Foucault. Eu vou deixar até aqui em cima, provavelmente, um linkzinho para quem quiser conferir também esse vídeo. Eu menciono um pouco a questão da criminologia, o quanto os estudos da criminologia, sobretudo a criminologia positivista, foram importantes para a formulação do pensamento do Foucault. Não só a respeito da sexualidade, do corpo, das formas de controle, de exercício do poder, tá? E é isso aí. E também, se quem já está acompanhando o canal aqui, gosta de ver os vídeos, puder se inscrever, ativar o sininho, essas coisas aí, né? Sempre dá uma força e fica legal, porque talvez aí ajude o canal a crescer. Eu acho que a grande ambição é que o canal cresça, eu me torne um influenciador digital e entre para o Big Brother na condição de VIP. Bom, sem mais delongas, o que nós vamos tratar hoje aqui no tema da criminologia é a teoria da associação diferencial. Pessoal, essa teoria, a gente vai ver que ela está muito ligada à escola de Chicago, mas exclusivamente a um pensador que fez parte daquela escola, né, um criminólogo, sociólogo e criminólogo, o Edwin Sutherland, que viveu ali de 83 a 1950. O Sutherland ele estudou, né, na escola de Chicago, ele fez seu doutorado lá também, embora ele tenha dado aula em outras universidades também. E essa teoria que a gente vai ver dele, ela ganha uma proporção ali na escola de Chicago que é uma proporção diferenciada, digamos assim, né? Ele usa alguns conceitos da escola de Chicago, como a gente vai ver, mas ele formula também uma teoria própria. Por isso que eu fiz um vídeo aqui especial só para falar da teoria do Sutherland, da teoria da associação diferencial, que é também uma teoria sociológica do consenso. Para quem não viu a parte 3, né, da série de vídeos de criminologia, as teorias do consenso são aquelas que partilham dessa premissa de que a sociedade ela compartilha alguns objetivos em comum, né? Ela tem uma fé em comum nas instituições, né? Enfim, instituições como família, como sistema penal, coisas desse gênero, e que para a compreensão e para a solução de conflitos como a criminalidade, bastaria que se resolvesse pontualmente alguns problemas sociais, para que então as coisas pudessem caminhar, enfim, normalmente, sem grandes preocupações, né? Sendo uma das maiores preocupações a questão do crime. Sem precisar ter que mexer estruturalmente na sociedade, né? Mexendo pontualmente em algumas instituições, em algumas disfunções, já seria suficiente. Porque justamente a sociedade ela compartilha majoritariamente de uma fé nas instituições, enfim, no contrato social ali estabelecido. Muito bem. Então é isso. Essa teoria da associação diferencial é uma teoria que ela vai ser exposta, vai ser publicada, principalmente em 2 livros assim, fundamentais, né? O primeiro deles é o Principles of Criminology,
Muito difícil achar no Brasil esse, pessoal. Muito difícil mesmo assim. Se você quiser ter essa versão aqui no Brasil, pegar, eu tenho Princípios de Criminologia traduzido português, que é uma tradução da década de 60, sem gastar uma grana. Porque a última vez que eu vi, estava quase R$1.000, né? Porque já está esgotado, faz tempo. Compensação é super fácil para quem consegue, né, ler inglês, é bem tranquilo aí de achar. O outro livro, que é o White Collar Crime, que é um conceito que a gente vai trabalhar aqui também, que foi introduzido, inclusive, pelo Sutherland, que é esse conceito do crime do colarinho branco. Esse livro, que tem aqui em português, com a sua versão sem cortes, já eu vou explicar por que essa versão se chama versão sem cortes, né? Esse é tranquilo de achar, né? Esse crime do colarinho branco traduzido, ainda existe aí em publicação, ainda é editado, certo? A gente vai trabalhar sobretudo com essas duas obras, a primeira de 24, a segunda de 49, né? E qual é, então, essa teoria? O que está por trás dessa teoria da associação diferencial postulada pelo Sutherland ali junto à Escola de Chicago, se valendo de alguns conceitos da Escola de Chicago? A primeira coisa, pessoal, que o Sutherland tem em mente eu vou explicar através de uma paráfrase que eu fiz aqui. Essa frase não é do Sutherland, é uma paráfrase que eu fiz com o texto, né, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, essa filósofa, escritora aí do pensamento feminista, sobretudo. A Beauvoir, ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se. Por quê? Porque aqueles requisitos de gênero que nós pensamos que são próprios ao feminino, aos atributos femininos, na verdade, para Beauvoir, eles são aprendidos. Eles fazem parte de uma conjuntura social e que se passam através das gerações, através da educação mesmo, né? As pessoas aprendem aqueles atributos de gênero associados ao sexo feminino. Eles não nascem com elas, com as mulheres. As mulheres aprendem, elas desenvolvem questões do gênero feminino que muitas vezes são atribuídas à natureza, né? Como um cuidado pessoal, um instinto materno, uma reserva maior para falar sobre certas coisas, enfim, uma tendência menor a ser violenta, essas coisas que se atribuem muitas vezes ao sexo feminino e que, na verdade, a Beauvoir fala que são questões socialmente aprendidas, né? Para o Sutherland, a gente pode fazer essa paráfrase de que ninguém nasce criminoso, torna-se. Por quê? Ele faz justamente uma crítica à escola positivista. Recomendo também, se vocês quiserem ver o vídeo número 2, que eu falo das escolas clássica e positivista. Se a gente retomar, a gente vai ver que a escola positivista, ela tinha uma concepção de que o criminoso, ele era, sobretudo através da teoria do Lombroso, né, Cesare Lombroso, o criminoso era um criminoso nato. Ele já nascia com características congênitas mesmo, que faziam com que essa pessoa se tornasse, dentro da sociedade, um criminoso, né? Ali, quando ela se deparasse ali com fenômenos sociais, ela iria optar pelo crime, porque já a sua própria constituição biológica, ela já seria, nos termos do Lombroso, atávica, ou seja, seria uma pessoa não muito evoluída, não muito apta ao convívio em sociedade, porque ela carece, né, de alguns fatores ali cerebrais, biológicos, que são mais evoluídos, né? Dentro também de uma concepção de um darwinismo social. Então veja, o Sutherland, ele ainda está dialogando ainda numa época que essas teorias positivistas estavam em voga, e ele nega isso, né? Então veja, por exemplo, a gente tem aqui essas imagens que eu coloquei da frenologia, né? Que era você identificar pelo tamanho da cabeça e do cérebro se a pessoa tinha uma tendência maior a cometer crimes ou não. Para o Sutherland, ele não está interessado com isso. Na verdade, ele diz, não é assim, não é assim. A gente não vai conseguir
encontrar causas do crime, desse fenômeno crime, através desse tipo de análise. Por quê? Porque para o Sutherland, o criminoso ele não é um criminoso nato. Na verdade, ele aprende, ele se associa a determinados grupos de pessoas que têm determinados comportamentos e ele faz ali um processo mesmo de aprendizagem, de socialização, e ele começa então a repetir, ele começa muitas vezes a achar até normal e vantajoso delinquir, certo? Então não tem nada a ver com características próprias congênitas da pessoa. Então assim, como que alguém se torna criminoso, segundo a teoria do Sutherland? Bom, ele faz ali na sua teoria 9 proposições básicas, né? A sua teoria, ela comporta essas 9 proposições que eu vou dar uma passada aqui rapidinho com vocês. Em seguida a gente vai ler um trecho dele que eu considero bem relevante na sua obra. Ele diz, a primeira proposição, comportamento criminoso é aprendido. Primeira proposição, essa eu já disse para vocês, né? O crime, ninguém nasce criminoso, a pessoa torna-se, aprende a ser criminosa. Como que se dá essa aprendizagem? Aí vem pela proposição número 2, pela interação. Ou seja, é relacional, certo? As pessoas se relacionam umas com as outras, têm relações com determinados grupos, associações, né? E desse modo elas aprendem, né? Ou seja, a pessoa também não aprende sozinha, é preciso essa relação. 3, intimidade. Não é assim, né? A pessoa não aprende com qualquer outra pessoa que está ali, olha, eu aprendi a ser criminoso simplesmente olhando as pessoas assim, totalmente de fora. Não, há uma relação também de intimidade, você aprende com aquelas pessoas que já fazem parte, muitas vezes, do seu núcleo de amigos, ou do núcleo de pessoas que você vê na escola, no bairro, ou na empresa, né? Porque o Sutherland vai trabalhar também com crimes do colarinho branco. Como? Existem técnicas, né? Técnicas e motivações para que se entre no mundo da criminalidade, digamos assim. Existem técnicas, você não vira criminoso sem ter algum conhecimento das práticas, né? E sem também ter algum tipo de motivação para isso, né? Algo que te motive a seguir um caminho que, embora seja um caminho arriscado, dependendo do contexto que você estiver, você pode ponderar, né? Pondera-se e diz, olha, delinquir pode ser que haja alguma motivação para isso. 5. Definições favoráveis. Olha, eu coloquei aqui o slide, está errado, hein, gente? São definições favoráveis e favoráveis? Não. Não é assim. Definições favoráveis, ó, aqui, ó, no improviso, e não favoráveis. Ou seja, você vai ponderar, né, colocar ali numa régua, numa balança, se aqueles critérios, aquelas práticas de delinquência, elas são mais ou menos favoráveis de realização dentro daquele contexto que você está inserido, certo? E aí, nesse sentido, a proposição 6, para que ocorra realmente a opção por delinquir, por fazer atos desviantes, deve haver uma prevalência, então, de definições favoráveis para cometimento de crimes. 7ª proposição diz respeito a nuances. Por quê? Porque não é assim também, olha, já que é favorável, então eu vou virar um criminoso mesmo, vou construir uma carreira criminosa. Não, existem variações, existem frequências, a pessoa pode escolher, olha, cometer determinada prática ilícita dentro do meu contexto, ela é normal, mas se eu passar desse limite, já fica desfavorável, certo? Então existem variações. A proposição número 8 é de que a lógica de aprendizagem é a mesma para atividades lícitas e ilícitas. Ou seja, da mesma forma que o ser humano aprende a se comportar de maneira lícita, a realizar as coisas que são consideradas
lícitas, juridicamente lícitas, ela também aprende a realizar práticas ilícitas, né? A lógica de aprendizagem de um comportamento, muitas vezes até de uma profissão, de uma carreira, é a mesma. Você tem que aprender, você tem que desenvolver certas aptidões ali para ser criminoso, né? E a nona proposição, que tem muito a ver aqui sim com a escola de Chicago propriamente dita, vocês lembrarem, escola de Chicago tem aquela teoria ecológica de que um ambiente disfuncional, um ambiente em que há uma alta carga de desorganização social, que os laços comunitários não estão bem estabelecidos, e esse tipo de ambiente, ele importa, ele faz diferença para que haja favorecimento de comportamentos criminosos. Certo, pessoal? Olha, eu vou ler aqui um trecho em que o Sutherland ele explica efetivamente o que ele entende, né, o que se entende por associação diferencial dentro da sua teoria. Vou comentar um pouco com vocês. Eu deixei aqui, é um trecho bem de tradução livre, assim, quase bem Google Tradutor, tá, gente? Porque o trecho original tá em inglês, eu coloquei aqui embaixo para quem quiser conferir, tem a referência certinha, tá? Mas a teoria da associação diferencial, basicamente, é o seguinte. A hipótese de associação diferencial é que o comportamento criminoso é aprendido em associação com aqueles que definem tal comportamento criminoso favoravelmente e isoladamente daqueles que o definem desfavoravelmente. Eita, nós, tá complicado, mas eu vou explicar. E que uma pessoa, em uma situação apropriada, se envolve em tal comportamento criminoso se e somente se o peso das definições favoráveis excede o peso das definições desfavoráveis. Gente, como que eu posso explicar isso daqui, né? Associação, primeiro, essa questão da associação com aqueles que definem tal comportamento criminoso favoravelmente. Ou seja, associa-se a pessoas que definem determinado comportamento criminoso de maneira favorável. Olha, aqui nesse contexto, praticar tais atos ilícitos é favorável, só nos vai trazer vantagem, sabe? Para o jeito que a gente se comporta, aqui não tem nenhum problema, né? E isolado daqueles que o definem desfavoravelmente, né? Daqueles que repugnam a atividade ilícita. E o peso das definições favoráveis, né? Essa situação, isso é muito importante, gente. Uma pessoa em uma situação apropriada se envolve em tal comportamento criminoso se e somente se o peso das definições favoráveis excede o peso das definições desfavoráveis a respeito do crime. Por isso que eu deixei uma reguinha aqui, porque tem uma certa medida, gente. E aí, como que eu posso explicar isso para vocês? Veja, se eu pergunto para vocês assim, olha, gente, vamos cometer um crime? Vamos assaltar alguém? Certo? Vamos chegar aí num banco, vamos tentar adquirir umas armas, né? Agora acho que tá ficando cada vez mais fácil adquirir armas. Vamos tentar adquirir umas armas aí, vamos chegar num banco e vamos fazer um plano e vamos assaltar esse banco. Vamos fazer isso? Provavelmente vocês iriam olhar para mim e falar, que ideia de maluco. Por quê? Porque o peso das definições desfavoráveis para nós estão muito grandes. Veja, eu não tenho necessidade disso, eu tenho um trabalho, eu vivo minha vida honestamente. Por que eu vou botar minha vida em risco, botar minha liberdade em risco para fazer um negócio desse? Né? Não é verdade? Mas, ok, isso é um comportamento ilícito, né? Assaltar um banco. De repente a gente fala assim, olha, gente, vamos, tem um filme aí, né? Filme saiu no cinema, né? Cinema, bom, vamos imaginar uma situação pré-pandemia. Filme saiu no cinema, né? Tá caro, né? Pô, mas eu achei um site aqui que
que tem ali, já tem o filme ali pra gente baixar. Vamos então baixar esse filme, né? Vejam, isso é um ato ilícito, gente. Você tá ali receptando o produto de um crime, né? Em tese, se formula um crime de receptação. Só que quantas pessoas não fazem isso? Muita gente faz isso, né? Então aí, nesse caso, a gente já começa a ver que as definições favoráveis para nós são maiores que as desfavoráveis para o cometimento do ato ilícito. Por quê? Porque dificilmente a gente vai ser pego, né, por baixar um filme, é uma prática comum. Ir no cinema, o cinema tá caro, coisa e tal, agora nem dá para ir no cinema, então, né? Então, nesse caso, crime compensa? Pois é, né? E também porque é isso, a gente já está associado a diversas pessoas que estão acostumadas a isso. Quer ver um outro exemplo? Está na faculdade, por exemplo, assim, né? Aí você tem aquele grupo de amigos, e aí você tem aquele grupo de amigos, você fala assim, pô, eu não vou poder ir na aula, será que dá para você ali, ó, assinar a lista para mim? Aí, porque aí quando eu estiver na aula e você não tiver, você assina a lista para mim, né? E a gente vai ali, ó, cometendo crimezinho ali de falsidade ideológica, na boa, dentro de uma definição que para nós é favorável. Para nós não, né? Eu nunca fiz isso. Mas dentro de uma definição ali que é favorável ao cometimento de uma prática que é delituosa. Então, veja, existe uma medida, gente, existe uma medida. E por que o ambiente importa? Porque é evidente que se você está num ambiente de, talvez, classe média, essas definições desfavoráveis que eu disse de assaltar um banco ou de vender drogas, por exemplo, para nós pode não fazer sentido. Mas se você está num ambiente em que o tráfico de drogas ele está na porta da sua casa, você abre a sua casa, se dá de cara com uma biqueira, com uma boca de fumo. E aí chega alguém para você e fala, ó, você quer trabalhar aqui como aviãozinho? Você só fala pra gente se tiver alguma coisa assim. Ó, você quer vender um pouquinho de maconha? Você vai lá, vende, pega uma comissãozinha, coisa e tal. Isso, de repente, para uma pessoa, acaba criando uma definição favorável para essa prática de delito, né? Não à toa, gente, que o tráfico de drogas, ele responde atualmente por mais de 70% da população carcerária no Brasil atualmente. 70% da população carcerária. A maioria das pessoas que estão na cadeia atualmente não são pessoas que cometeram homicídio, sequer são pessoas que roubaram, são pessoas que venderam drogas, certo? Comercializaram drogas. Então vejam, gente, existe essa questão, eu trouxe até aqui, aí sobre essa questão do tráfico de drogas, né, que é uma questão muito patente aqui no Brasil, até pelo volume de pessoas que estão presas por conta disso, eu trouxe aqui um exemplo que para tentar também ilustrar a teoria do Sutherland para a gente, né? É um livro que eu gosto muito, aqui, infelizmente minha cabeça está bem na frente da capa do livro, mas eu mostro aqui para vocês, ó. Chama A Número 1, dessa escritora aqui, ó, Raquel de Oliveira. É uma história bem interessante de uma mulher, né, que ali na década de 80 tornou-se a número 1 do tráfico numa favela no Rio de Janeiro. Ou seja, ela comandava a biqueira, comandava a boca ali. Por quê? Porque o marido dela, que era o comandante ali, ele morreu e ela passou a atuar como a gestora ali da boca, né? E ela conta nesse livro a história dela e toda a trajetória dela para chegar nesse caminho dessa carreira criminosa, efetivamente, como traficante de drogas, né? A gente tem, por exemplo, na história dela, questões ambientais, né, dessa questão da desorganização social, muito fortes. A gente tem, por exemplo, o pai dela era alcoólatra, abusava dela, ela cresceu já em um ambiente ligado à contravenção, né, que era o jogo do bicho, né? Ela, para você ter uma ideia, ela foi vendida aos 9 anos de idade, porque havia essa prática nas favelas ali do Rio de Janeiro, de você vender crianças, né, que muitas iriam parar na prostituição, né? E ela diz, inclusive, que foi a substituição do jogo do bicho para o tráfico de drogas, porque antes o que imperava nas favelas, do ponto de vista
do crime era o jogo do bicho, do crime, assim, por uma atividade delituosa, era o jogo do bicho, né? Não é nem crime, é uma contravenção. Mas era o que imperava lá e paulatinamente começou a ser substituído pelo tráfico de drogas. E ela diz que essa prática de vender crianças, ela deixou de existir depois que os traficantes passaram a assumir o comando ali da favela. Eles começaram a reprimir essas práticas, né? Olha que curioso. Então vejam, gente, ela diz no livro dela, em determinado momento, uma experiência muito de aprendizagem de práticas ilícitas desde pequena, né? Que culminaram também no fato de ela se tornar uma criminosa. Ela diz ali um momento, quando ela era muito pequena ainda, né? Ela era uma criança, ela diz, olha, abri a janela do quarto e comecei a paquerar os telhados, né, ali da favela. Dali podia ver os meninos mais velhos soltando pipas e andando por todos os telhados, e onde queriam, eles eram livres, eu pensava. Continua ela, parágrafo seguinte. E um tempo depois, lá estava eu, andando nos telhados também. Conhecia alguns meninos mais velhos, passei a desembolar as rabiolas e as linhas no chão, enrolar nas latas, ajudar a passar o cerol, segurar a pipa no ar enquanto o cara ia mijar ou apertar um baseado. Depois aprendi a passar dos telhados para os becos e a comprar o cigarro a varejo, arrumar o papel de pão para enrolar a maconha, trazer água e tudo mais que eu pudesse fazer para continuar aprendendo e sendo aceita, ou seja, sendo associada, se a gente quiser usar o termo do Sutherland, né, da associação diferencial. Você começa ali a se associar a um tipo de grupo, e você começa a partilhar ali de práticas, inclusive de práticas delitivas. Ela já começa ali a bolar um baseado, ela já começa ali desde muito jovem a lidar com práticas delitivas. Então isso tem muito a ver com a teoria do Sutherland, do fato de você aprender determinado comportamento, né? E vejam, como que o Sutherland então trabalha com isso, se deslocando desse contexto de vulnerabilidade social e econômica e analisando crimes que não são cometidos nesse ambiente, mas em ambientes corporativos. E ele entende que a lógica do aprendizado ela se mantém nos crimes de colarinho branco, né? Mas os efeitos e a percepção social são diferentes. Então vejam, a lógica do aprendizado se mantém porque para o Sutherland, os crimes de colarinho branco, ou seja, os crimes de grandes empresários, banqueiros, de sonegação fiscal, ocultação de patrimônio, corrupção, essas coisas, eles são crimes cometidos no interior de corporações em que aquelas práticas também já são definidas de maneira favorável. Ou seja, você entra no esquema, sabe essa coisa de entrar no esquema? Ó, você entrou aqui nessa corporação e a gente vai aqui licitar, a gente vai participar de uma licitação aqui com outras empresas. Só que já tem um esquema aqui, entendeu? Que todo mundo participa e no final das contas aquilo nem é visto mais como algo desfavorável. Na verdade é visto como algo, olha, se a gente quiser realmente que o negócio prospere, talvez a gente precise disso. Ou sonegação de impostos. Olha, a gente paga muitos impostos, a gente pode tentar maquiar os impostos de certa forma, ocultar nosso patrimônio e sonegar os impostos, né? Isso são coisas que também são feitas dentro dessa mesma lógica de definições favoráveis e desfavoráveis dentro de um determinado ambiente. Então, o que o Sutherland, ao propor isso, ele também tira essa lógica de que, assim, crime é coisa de pobre, né? Alguns crimes, parece que tem a impressão de que é coisa de pobre, porque é isso, aquele ambiente, o ambiente, por exemplo, da favela, é um ambiente em que existem práticas ali, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas, em que não pesa tanto a atitude desfavorável, muitas vezes, ao cometimento daquelas práticas. Assim como numa grande empresa, muitas vezes não pesa tanto uma prática desfavorável em relação à sonegação de impostos.
e aí são cometidos crimes do colarinho branco. Mas a reação social, o controle das instituições, e sempre pensar que essas instituições de controle e repressão ao crime são temas também próprios à criminologia, isso é diferente. Primeiro, porque os crimes que eu deixei aqui entre aspas normais, né? Enfim, vamos pensar assim, bem entre aspas, vamos pensar assim, os crimes que mais prendem no Brasil. Tráfico de drogas, em seguida roubo e depois vem outros. Tráfico de drogas, por exemplo, ou roubo, principalmente roubo, furto. É um crime que você consegue identificar a vítima no particular ali. Ó, eu roubei tal pessoa, ou roubei tal banco. Não é verdade? Você tem ali uma identificação mais clara. Quando a gente fala dos crimes do colarinho branco, o impacto dele, como vocês podem ver aqui, é um impacto difuso. Vejam, se uma empresa ela deixa de declarar, né, os seus tributos corretamente, deixa de pagar os seus tributos corretamente, isso tem um impacto negativo, porque a sociedade ela vive de tributos, todos pagam tributos, o poder público depende dos tributos. Só que se você deixa de pagar aqueles tributos, você não impacta uma pessoa específica. É um impacto difuso, muitas vezes mais danoso para a sociedade do que o impacto de um furto de um sabonete. Mas tem uma reprovação muitas vezes menor devido a você não conseguir encontrar quem exatamente é que está sendo impactado por aquilo, né? Então tem essa diferença, né, entre um impacto mais particular, um impacto mais difuso dos crimes do colarinho branco. E aí vejam, o Sutherland ele fala muito de empresas, né? Empresas, como eu disse, que ocultam patrimônio, sonegam impostos, né? E aí, o que a gente tem, né, nessas empresas, muitas vezes? Técnicas de controle e repressão atenuadas. Por quê? Porque muitas vezes, justamente no âmbito, às vezes, do judiciário, das leis penais, a repressão em cima desses crimes não ocorre de forma tão violenta, tão invasiva quanto a repressão aos crimes de tráfico de drogas, de roubo, por exemplo, né? É por isso, gente, que tem aqui, ó, vou voltar para o primeiro slide para vocês verem, que a gente tem aqui, ó, a edição do livro Crime de Colarinho Branco, versão sem cortes. Por que versão sem cortes? Sabe por quê, gente? Porque a primeira edição do livro, o Sutherland ele trabalhou com algumas empresas específicas, né? Grandes empresas, né? E ali com os processos dessas grandes empresas de sonegação de impostos, coisas assim. E os editores do livro, eles censuraram, eles falaram, olha, não é bom a gente expor essas empresas assim, né? Porque essas empresas elas são muito famosas, elas têm uma reputação muito boa na sociedade, né? É melhor cortar essa parte, tirar pelo menos o nome das empresas, né? Para poder publicar sua pesquisa. E, posteriormente, o livro foi publicado sem os cortes, citando ali o nome das empresas, né? Então, vejam, gente, eu vou dar um exemplo sobre essas técnicas de controle e repressão atenuadas, e um desses exemplos é o próprio direito penal, que talvez seja a maior técnica aí de controle e repressão, uma das maiores. Vejam, a Lei 10.684 de 2003, sem querer entrar aqui em juridiquês, mas enfim, é uma lei que versa sobre a questão da sonegação fiscal, né, do crime, né, de sonegação fiscal. Na verdade, é uma lei anexa, é uma lei que vem justamente para atenuar a punibilidade dos crimes de sonegação fiscal. Por quê? Porque no seu artigo 7º, parágrafo 2º, diz o seguinte: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo, crimes de sonegação, né, as empresas que deixam de arrecadar para a Receita, para o INSS, coisa e tal. Então, extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo
quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Ou seja, se você está sonegando imposto, você pode, por exemplo, ser processado por essa sonegação de impostos, né? Pô, você tem que pagar. E aí você pode não pagar. Fala, ó, não vou pagar, vou ser processado, não vou pagar. E aí o processo rola, vai para a segunda instância, terceira instância, coisa e tal. E aí, de repente, você pode chegar lá e falar assim, olha, eu vou pagar o que eu soneguei. Realmente, eu soneguei imposto, eu vou pagar. Sabe o que acontece? Extingue-se a punibilidade. Extingue-se. Você pagou, porque você estava devendo para a Receita, extinguiu. Veja, no direito penal, é estabelecido, sobretudo pela doutrina, que no direito penal nós podemos fazer analogia de uma lei penal com outra, se essa analogia ela for in bonam partem. Ai, que juridiquês. O que é in bonam partem? É uma analogia que beneficie o réu, certo? A gente não pode fazer uma analogia de uma lei com a outra para prejudicar o réu. Isso não dá, né? Ó, fazer uma analogia aqui de uma lei que tem 2 anos de prisão com outra que tem 7 para o réu se ferrar mais. Isso não dá no direito penal democrático. Mas em bonam partem, em alguns casos é possível. E já tentou se ingressar com recursos em tribunais, inclusive tribunais superiores no Brasil, falando, bom, se é possível que uma pessoa que sonegou foi processada, a partir do momento que ela devolveu o dinheiro, extingue-se a punibilidade, por que não uma pessoa que furtou, por exemplo, vamos supor que ela furtou ali um par de tênis numa loja de sapato. Ela furtou aquele par de tênis, aí ela é processada. Aí, durante o processo, ela chega assim e fala, olha, furtei o par de tênis, eu vou devolver aqui o par de tênis na caixa em perfeito estado, tá bom? Vamos extinguir minha punibilidade, tchau. Não. Isso não acontece. Já foram tentados recursos nesse sentido e os tribunais brasileiros tendem a negar esse tipo de analogia que já foi feita. Porque, bom, vamos trabalhar analogicamente. Se para o crime de colarinho branco extingue-se a punibilidade, por que um crime de roubo não se extingue? Por quê? Deixo a pergunta aqui. Por quê, né, gente? Bom, gente, de maneira geral é isso que eu gostaria de falar sobre a teoria da associação diferencial, né? Eu pretendo fazer aí, mais vídeos, na verdade vai bem mais vídeos, porque eu quero completar todas as teorias aí da criminologia, né? Teorias, como eu disse, tanto as teorias do consenso, da anomia, subcultura delinquente, até as teorias do conflito, como a teoria do etiquetamento e a teoria crítica. Então fiquem atentos que eu vou lançar mais vídeos. Se puderem, como eu disse, se inscrever no canal. Só assim eu chegarei no Big Brother Brasil do ano que vem, gente. Muito obrigado e até uma próxima.